Pessoal, vamos falar de 5 principais causas que vão te trazer dor no ombro e iniciando da mais simples para a mais complexa. Então deixe seu like e se inscreva aqui no canal. O primeiro é o famoso manguito, porquê do fortalecimento dele e quem está envolvido dentro disso. O húmero, que é o braço, se acopla à escápula. Isso faz com que você tenha um movimento, se os músculos estiverem bem conectados, um movimento perfeito do ombro como um todo. Então esse complexo a gente chama de ombro, que é o húmero sobre a escápula. Isso torna um eixo. Então a partir desse eixo você faz o movimento para cima, para frente e para trás. O que garante essa estabilidade do eixo neutro do ombro? Justamente as tensões musculares. E não do peitoral, não da dorsal. O pessoal confunde muito isso hoje, falando também do deltoide, né? Que o deltoide é um músculo o músculo principal, né? Que se equipare até ao quadríceps do joelho. Nada disso. São os músculos mais profundos que fazem com que você tenha uma coordenação da estabilidade do eixo neutro da articulação. Então, quanto mais força você tiver nesses dois músculos, e aí sejam os rotadores externos e os rotadores internos, mais o eixo do seu ombro vai se manter e automaticamente você vai conseguir ter uma movimentação complexa, seja na natação, seja no supino na academia, num tênis, no beach tênis, enfim, qualquer esporte, qualquer movimento de pegar uma toalha, pegar uma bolsa pesada, viajar, enfim. Tudo, se você tiver essa base do eixo neutro, automaticamente você já garante muita coisa. Então aí sim a gente fala, treine o manguito, é muito importante. Segundo ponto, que é muito, mas muito recorrente lá no consultório com os meus pacientes, é a questão da escápula. Gente, como eu comentei, tem o braço e tem a escápula. Se o húmero, né, o braço, tem um manguito forte e ele tem um movimento perfeito no giro da escápula, a escápula também tem que ter um giro perfeito de acordo com o movimento do braço. Essa é a complexidade do ombro. E por isso que o braço, o ombro em si, ele traz essa complexidade, porque você tem que ter uma sinergia tanto da escápula, e aí quem que vai trabalhar isso? É a parte do trapézio. E aí o pessoal vem para mim falando, mas se eu treinar um encolhimento na musculação, se eu fizer algum exercício para essa parte de cima, não é só isso, tá? Porque o trapézio ele tem 3 fibras principais, que é essa parte de cima, que se insere lá no pescoço, a parte do meio e principalmente a parte de baixo. E aí, olha o quão complexo é isso que eu tô te falando. Essa parte de cima e a parte do meio, elas são maiores em termos de volume muscular do que a parte de baixo. E o que a gente mais encontra lá com os pacientes? É que essa parte de baixo sempre é mais fraca na maioria dos casos onde o paciente tem dor. Então, qual que é o mais importante? Você conseguir treinar o trapézio em todas as porções dele. Você garantindo isso, automaticamente você vai ter uma melhora absurda da movimentação, da capacidade de estabilizar o ombro, né? Fazer movimentos principalmente acima da cabeça. Isso é bem importante. O terceiro item é justamente a coordenação entre o braço e a escápula. Então vamos dizer que a gente precise unir os dois. Você precisa unir o braço à escápula. De que maneira? Existem exercícios de coordenação, por exemplo, aquela corda naval do CrossFit. Muitas pessoas não gostam de executar, não têm o hábito, mas ela é muito importante para poder trazer essa coordenação entre um membro e o outro, porque a gente acaba falando de uma maneira mais isolada, a escápula, o ombro, mas na verdade é um conjunto, que é um complexo, onde você precisa ter a capacidade de conectar os dois de acordo com os movimentos do seu braço. Então, se você movimenta o braço para cima, você precisa ter todo um conjunto, um ajuste interno para que aquilo aconteça. E alguns exercícios específicos vão trabalhar isso. E principalmente, o que é mais fácil de eu passar aqui para vocês entenderem, são esses gestos que fazem movimentos, tanto do braço quanto da escápula, que fazem com que promova essa necessidade da coordenação, tanto da escápula quanto do húmero. O quarto item é bem comum por conta da questão da ocupação das pessoas, né? Então, tempo no celular, tempo no computador, muitas horas sentado, e isso faz com que você tenha uma alteração do eixo a partir de tensões musculares,
Então anota aí, tensões musculares podem te causar dor por conta dessa complexidade. O trapézio superior, a parte do peitoral, isso faz com que o seu ombro projete à frente, tenha uma alteração durante movimentos dinâmicos. Então, por exemplo, quando você faz uma puxada mesmo, ou um supino, ou vai pegar uma bolsa num lugar mais alto de casa, você precisa ter a capacidade do movimento completo da articulação. E se você tiver um encurtamento muscular específico, você não vai permitir aquela amplitude, por conta, de novo, da questão do eixo. Como eu mencionei no primeiro item, né? O manguito ele vai trazer essa capacidade do eixo neutro, mas se você tiver músculos superficiais, que geralmente são muito mais fortes do que os profundos, você vai gerar uma alteração desse eixo neutro, fazendo com que você tenha uma sobrecarga, tanto articular quanto tendínea ou às vezes muscular. Lá no consultório mesmo, a gente pega muito paciente com aquela tensão absurda do peitoral maior e quando ele vai fazer algum movimento que envolva essa abertura do braço, o deltoide, né, que é esse músculo aqui principal do ombro, começa a contrair excessivamente para poder vencer tanto o peso ou qualquer coisa que ele esteja fazendo, mas também vencer essa tensão. Então, entenda, a tensão muscular gera uma pré-carga do seu ombro. O quinto item, e esse para mim é um dos mais complexos, porque também envolve a rotina, é a coluna, pessoal. Coluna vai gerar, no longo prazo, alguma alteração do seu ombro, que pode ser uma das causas, né, de dor. Isso pode ser, estamos colocando hipóteses aqui, tá, pessoal? Existem alguns artigos que falam de comprovações e outros também dizem que não tem nada a ver. Mas o que eu vejo lá no consultório, de novo, com os meus pacientes, é que existe muita correlação. Então, é como se fosse uma sacola de supermercado. Você coloca vários itens e o acúmulo desses itens vão fazendo com que essa sacola rasgue, tá? E a coluna é sim um ponto de apoio, principalmente da escápula. Então a escápula se apoia na coluna, né, através de músculos. E se essa coluna tem um eixo, então, por exemplo, olhando daí, eu estou fazendo um movimento ou estou pegando algo acima da cabeça. Se eu fizer esse movimento com a coluna, que eu falo pro pessoal, né, que é o bem crescido, então encaixada, né, para fazer isso, o movimento do meu ombro sai de uma maneira. Mas se eu curvar a coluna e fizer o mesmo movimento, vocês mesmo, testando em casa, vocês vão perceber que existe uma alteração do movimento. Então é muito importante a gente ter esse alerta com a coluna, por conta dessa região das costelas, desse alinhamento. Então exercícios de coluna, né, principalmente na era tecnológica, onde você tem uma falta da força da extensão, é muito importante ser trabalhado isso para poder também favorecer as angulações finais do nosso ombro. Exercícios, por exemplo, como extensão de coluna no banco romano, na academia. Exercícios simples, às vezes, que você pode colocar em casa mesmo, deitado de barriga para baixo, fazendo a extensão e sustentar essa extensão, são importantes para colocar na rotina, seja na academia, banco romano ou em casa, esse famoso paraquedista que a gente chama. Se você até der um Google, vai pesquisar, você vai encontrar que a pessoa fica posicionada na extensão sustentada. Isso fortalece e dá uma estruturada na coluna torácica, favorecendo de novo essa amplitude final do ombro. Esses 5 itens foi o que eu linkei com toda a parte clínica que a gente tem no consultório, no Instituto Barros, e acredito que se você conseguir trabalhar isoladamente cada um deles, esse conjunto de movimentos, esse conjunto de coordenações e de orientações vão fazer sentido para você. Deixe um like, se inscreva no canal e depois me dê um relato aqui no comentário.